violência contra as mulheres. Diariamente, a mídia noticia casos de agressão contra as mulheres, de morte por seu companheiro ou ex-companheiro, que não aceitou a separação. Na maioria das vezes, esse é o motivo, né? Uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, divulgada hoje, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, estima que quase 17 milhões de brasileiras já viveram ou vivem em situação de risco de feminicídio. 2 em cada 10 mulheres já foram ameaçadas de morte pelo parceiro, pelo namorado, segundo a pesquisa. Em 2023, conforme dados do Fórum de Segurança Pública, foi o ano, gente, com o maior número de feminicídios desde que esse crime foi tipificado no Brasil lá em 2015. Foram 1.463 vítimas de feminicídio no ano passado em todo o país, ou seja, 1,4 mulheres mortas para cada grupo de 100 mil. Números assustadores, sem sombra de dúvida, e que indicam que o problema ainda é alarmante e está longe de ser resolvido. Como é que a gente faz para mudar esse cenário? E qual é, sim, o papel dos homens na luta contra a violência de gênero? Essa é a pergunta que muitos devem se fazer. Então, a gente convidou o Miguel Barbosa Fontes, que já está ao vivo aqui no nosso telão e é diretor do Instituto Promundo, uma organização que promove debates sobre a igualdade de gênero e a prevenção da violência à mulher, para a gente entender qual é também o papel, né, Miguel, de conscientização dos homens e tantas outras políticas bacanas que o Promundo promove. Eu queria que você falasse sobre isso também. Muito bem-vindo ao Conexão RS. Muito obrigado, fico satisfeito e feliz de ter essa oportunidade de falar sobre um tema tão importante que vimos trabalhando há mais de 27 anos dentro dessa perspectiva de engajar o homem numa ressignificação de masculinidade e paternidade para a igualdade de gênero e redução da violência doméstica e violência baseada em gênero. Muito prazer de estar aqui. Prazer é nosso, Miguel. Deixa eu te perguntar, como é que você falou dessa questão de desconstrução, né? Como é que vocês têm feito isso, principalmente em relação às gerações mais antigas, né? Porque eu acredito que essa geração, como a gente diz, ela já vem com o chip trocado, como a gente brinca. Quer dizer, já vem com uma outra forma de pensar, já vem auxiliando muito mais nas tarefas domésticas, por exemplo. Quer dizer, muitas vezes os casais nem discutem isso. É óbvio e é normal e é esperado que o homem lave a louça, troque o lixo, faça comida. Muitas vezes isso nem é pauta de discussão em muitos lares. Mas a gente sabe que gerações mais antigas isso ainda é muito complicado. Como é que vocês fazem esse trabalho na prática junto a essa população? Infelizmente, nas gerações novas também é muito difícil, né? A gente está vendo um surgimento de extremismos dentro de uma visão hegemônica de masculinidade, que o homem não pode chorar, homem não se envolve em cuidado, e isso tem sido propagado de uma maneira forte também nas redes sociais. Existe realmente um grupo que sempre existiu, né, de homens mais sensíveis e que realmente espontaneamente sabem do benefício que é a igualdade de gênero para a sua própria saúde, mas a gente sabe que esses grupos são ainda pequenos, viu? Até em grupos mais novos. Nós estamos trabalhando ainda numa perspectiva um pouco de redução de danos, porque a cultura do machismo ainda se propaga de uma maneira muito significativa. E nós, do Promundo, a gente vem trabalhando nesses 27 anos dentro de uma lógica de 3 P's. Primeiro, pesquisar o fenômeno, né? Porque o homem ele se enquadra sempre numa perspectiva de uma masculinidade hegemônica que não pode chorar, que não pode mostrar seus sentimentos, que não pode se envolver no cuidado. Programas como o programa H e o programa P, que é para proporcionar aos homens ambientes seguros de reflexão para tirá-lo desse subconsciente coletivo do machismo e ele começar a ter consciência que ele entrar na pauta do cuidado, do autocuidado, da igualdade de gênero não tem nada a ver com a perda da sua masculinidade, são masculinidades no plural. A mulher, quando entrou no mercado de trabalho, ela não perdeu as suas feminilidades, ela não perdeu sua perspectiva feminina, ela ocupou um espaço de igualdade de gênero
importantíssimo para a economia, e o homem também tem que se conscientizar que ele tem que entrar na agenda do cuidado para seu próprio benefício. O homem comete 4 vezes mais suicídios do que as mulheres no Brasil. Dentro das enchentes, eu estava vendo a reportagem anterior falando das enchentes, os homens foram totalmente afetados na sua saúde mental e muitas vezes sem espaço para poder refletir sobre suas emoções, sobre o seu luto. E trabalhamos, então, esses programas eles são muito importantes para essa ressignificação de masculinidade que nos retira dessa perspectiva de cuidado. Eu gosto de dizer que a igualdade de gênero no cuidado e autocuidado salvou minha vida, salvou minhas relações. E isso o homem precisa compreender, porque a gente acaba entrando exatamente nesse chip que você está colocando, que a gente acaba nem sabendo questionar esse chip. E a outra parte importante são as políticas públicas. Por exemplo, há um debate enorme no Congresso Nacional para ampliação da licença paternidade, que nunca sai do papel. O homem ele precisa atuar nesse campo. E é importante que isso comece desde a primeira infância, naquelas brincadeirinhas, sabe, que a gente deixa a mulher mais para o lado do cuidado, de brincar com bonecas, cozinha, como cuidar da casa, e a gente é relegado às lutas, aos jogos de luta, aos jogos de combate, tirando da gente a nossa possibilidade de nos educar dentro dessa linha do cuidado e autocuidado. E a consequência é essa, é uma consequência que o homem não sabe expressar suas emoções e acaba expressando dessa forma triste, que é a violência contra a mulher. Deixa eu te perguntar, Miguel, você falou dessa questão da licença paternidade, um ponto importante, até porque isso também vai auxiliar, é uma forma, quer dizer, o aumento dessa licença, e a implantação, enfim, dessa licença paternidade vai auxiliar essa mulher, porque a gente sabe também que a licença maternidade, a gente já falou isso aqui outras vezes, também não é o ideal, né? Uma vez que, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde preconiza e pede que a mulher amamente exclusivamente no peito até 1 ano. Só que a mulher com 5 meses já precisa voltar ao trabalho, então também aí tem alguns paradoxos. Mas essa questão da licença paternidade, queria que você frisasse e falasse um pouco mais sobre isso antes de eu te fazer a próxima pergunta. Obrigado. Eu faço até um apelo da importância pela a aprovação da licença paternidade. O Brasil tem uma das menores licenças paternidades do mundo, com apenas 5 dias. E é colocado muitas vezes na perspectiva de uma licença médica, não é nem dentro de uma perspectiva de uma licença baseada no cuidado. Então, isso cria uma desigualdade de gênero extremamente forte, onde a mulher acaba relegada hoje a mais turnos de trabalho, porque a mulher ocupou seu espaço com seu direito ao mercado de trabalho, tendo que voltar muitas vezes cedo, como você colocou, e ao homem fica o cargo do trabalho e sem as habilidades necessárias para trabalhar a primeira infância. Então, a licença paternidade é um momento, e as pesquisas mostram isso, né, nos países que até igualaram a licença paternidade, como é o caso, paternidade e maternidade, como é o caso da Suécia, benefícios enormes, desde o pré-natal. Né? A participação paterna, desde o pré-natal, tem consequências incríveis para o bebê, para a mulher e pasmem, principalmente para o próprio homem, né, que aprende com essa sensibilidade a ressignificar a sua vida e ter uma qualidade de saúde mental aumentada. Então, o que o Congresso precisa entender é que uma licença paternidade não é um custo a mais de governo, não é uma questão de déficit público, é uma questão de investimento no Brasil, porque a economia se fortalece a médio e longo prazo. E lógico que uma consequência importantíssima é realmente esse amparo ao cuidado da mulher tão necessário, né, no pós-parto, por uma série de motivos que a gente poderia aprofundar de várias maneiras aqui, mas que esse apoio realmente traz benefícios diretos à mulher e a redução do tema do que nós estamos falando aqui, da violência contra a mulher. Miguel, quando a gente fala de desigualdade de gênero, né, a gente pode aí falar de vários ambientes, em casa, no trabalho, e também a gente pode olhar para várias formas que essa desigualdade fica evidente, porque ela pode ficar
em casa, por exemplo, nas tarefas. Quer dizer, a mulher tem muito mais tarefas que o homem, então essa desigualdade fica evidente. No trabalho, talvez salarial, talvez de cargo. Então, queria que você nos trouxesse aqui, vocês que pesquisam esse tema, onde atualmente, 2024, essa desigualdade de gênero é maior, em qual ambiente e como ela está se manifestando nesse momento? No mercado de trabalho, lógico que a gente tem as desigualdades de salário, né? Parece que tem uma pesquisa recente que fala em um desnível de 19% da desigualdade, mas veja bem, nós estamos falando de 19%, né? Nas tarefas domésticas, a mulher faz duas vezes e meio mais tarefas do que os homens em casa no Brasil. E olha que no Brasil não é muito alto, não. Em países como no mundo árabe, são 7 vezes mais que os homens, né? Mas vamos para a realidade brasileira dos 2,5, né? Mas isso, o que acarreta? Acarreta um acúmulo muito grande, mas a mulher acaba, desde a primeira infância, mais preparada, em termos de jogos, de educação, de formação, a esse cuidado. O homem não é preparado para isso. E muitas vezes essa educação passa tanto pela educação materna quanto a educação paterna. Então é muito importante que tanto os pais como as mães saibam educar seus filhos na ótica do cuidado desde o início das suas vidas, porque tem um elemento aí muito importante. Assim como a mulher foi para o mercado de trabalho, a igualdade de gênero ajudou muito a saúde mental das mulheres, ajudou a sua autonomia, o seu empoderamento. Por incrível que pareça, nossos estudos demonstram que os homens que participam do cuidado também se empoderam, no sentido humano do empoderamento. Se tornam homens mais sensíveis, homens mais capazes de buscar ajuda, homens mais capazes de buscar os serviços de saúde. Então, esse desnível de 2,5 cria uma situação que, por exemplo, nascem mais meninos do que meninas no Brasil, um pouquinho mais. Isso é uma coisa que a ciência mostra como, às vezes, uma parte biológica, eu não vou aprofundar isso agora. Mas, a partir dos 18 anos, nós começamos a ter uma superpopulação de mulheres no Brasil. A partir dos 20 anos, nós já temos 7,5 milhões de mulheres a mais do que homens no Brasil. Por que isso? Porque os homens se matam. Os homens não participam dessas atividades de cuidado. Então, é importante tanto letrar mulheres como homens sobre a importância da igualdade de gênero na educação do cuidado, do autocuidado, entendendo essa economia do cuidado, para que exatamente imagens como essas que a gente está vendo aí, no ambiente doméstico, né, não ocorram mais. Tá certo. Miguel, eu quero muito agradecer a tua participação nesse tema que muitas vezes divide opiniões também, mas é importante a gente observar todos esses aspectos da igualdade de gênero, né? Você trouxe muito aqui em relação à licença paternidade, em relação à equidade nas tarefas de casa. A gente sabe que tem muito a avançar como um todo em sociedade, não só nas tarefas domésticas, mas também no ambiente de trabalho, nas faculdades. Então, é um trabalho de formiguinha como um todo, né? Porque a gente sempre fala aqui, inclusive no Nosso Olhar, que é um programa que a gente tem aqui todos os domingos às 8 da noite, a gente se junta para falar dos temas que são do nosso universo. O lugar da mulher também é onde ela quiser e ela precisa estar também, se assim ela deseja, do lado de uma pessoa que entenda isso também. Obrigada, viu, Miguel? Seja sempre bem-vindo outras vezes aqui ao Conexão. Um grande prazer e muito obrigado. A gente que agradece. Pessoal, olha só.